Boa noite a todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja me ouvindo em alto e claro som. Eu sou Cristiano Pedreira e coordeno aqui as atividades do Instituto Tori. E hoje a gente tem um bate-papo aqui, uma conversa muito especial, né? O nosso instituto produz conteúdo para a TV Quirimurê, o canal aqui, é o canal 10.2 aqui em Salvador. E aí, minha amiga Érica, tudo bem com você? A, im- Chegamos! a imagem parece que está congelada. Vocês estão conseguindo me ouvir? A gente está conseguindo ouvir, eu te ouço e te vejo muito bem. Pronto, Tem então certo, tem um delay mesmo, né? Tem um é delay mesmo. meio lesada aqui, mas é porque minha câmera não estava me obedecendo. Eu tive que sair e voltar. Peço desculpas ao pessoal que esse início aqui, né? Mas vamos sobreviver com essa tecnologia que às vezes não colabora muito. Não colabora, minha irmã, não colabora, viu? Você vai, compra um pacote enorme e distribui 1% daquilo que era para ser, né? É, Esse é um outro problema também. Eu vou aqui registrando aqui a presença também aqui nesse bate-papo aqui do professor Rubens Vaz Júnior. Você é o próximo, é a nossa próxima vítima. Tá dando risada agora, mas você vai estar aqui também com a gente. em breve, Bom, é isso. em breve, em breve, em breve, em breve. Bom, meu querido, mas aí, para a gente começar aqui a falar, né, sobre essa questão do direito à saúde à pandemia, na pandemia, tem uma questão que eu acho que é super importante e que muitas pessoas ainda não entendem. O que é saúde e o que é esse direito à saúde, Érica? Bom, a gente tem uma definição hoje que é adotada no Brasil e é adotada por quase todos os países do mundo hoje, né, que são membros da Organização Mundial de Saúde, que é entender saúde como o bem-estar físico, psíquico, social e até em algumas publicações mais recentes, até mesmo o bem-estar espiritual já entra no conceito de saúde. Então, saúde, já há muitas décadas, não é apenas a ausência da doença. Não é só você não estar doente, é você estar nessa situação de bem-estar em todos os âmbitos, né, em todos os graus. E a nossa Constituição, né, a Constituição Federal de 88, ela estabelece no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Dessa forma, a gente tem que pensar a saúde não como um privilégio de quem possa pagar por médicos particulares, por vacinas, né, particulares, por morar em lugares com adequado saneamento, etc. Então, saúde não tem que ser visto como um privilégio dos mais ricos. Saúde é direito de todo ser humano. E isso não é algo inédito que o Brasil criou e é pioneiro nisso. Na verdade, isso é estabelecido desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, que já traz ali no seu corpo, né, a saúde como um direito fundamental de todos os seres humanos, independentemente de qualquer característica de origem, nacionalidade, cor, raça ou etnia, de qualquer característica que se possa imaginar, todo ser humano tem direito à saúde, entendendo que saúde não é só não estar doente. Então, existe um componente aí de prevenção, existe um componente de outros cuidados que vão envolver outros direitos correlacionados, como alimentação, né, como moradia, que são, na verdade, todos eles conectados. Então, dentro da sociologia da saúde, a gente discute os determinantes sociais da saúde. Por exemplo, entende-se, tem muitas pesquisas ao longo das décadas demonstrando que o nível de conexão que se tem, as suas redes sociais, e aqui eu não estou querendo falar de Instagram, Facebook, etc., né? As conexões que a gente tem, as redes que a gente estabelece com amigos, com familiares, com a nossa comunidade, na vizinhança, as pessoas que têm maiores redes são menos acometidas por doenças e quando elas adoecem, elas ficam boas mais rápido. Isso é uma demonstração de um determinante social da saúde. Bem assim como tem pesquisas demonstrando, e pesquisas da economia, pesquisas de autores liberais, como Amartya Sen, né, que é um economista indiano, que ganhou o Nobel de Economia, escrevendo Desenvolvimento como Liberdade e demonstrando que há uma conexão, inclusive porque existem muitas comunidades, muitos bairros, cidades muito pobres, inclusive em países africanos, em países da região da América do Sul, Caribe, que tem um PIB, né? O país tem um PIB muito pequeno, as pessoas têm uma renda per capita baixíssima e ainda assim
tem uma expectativa de vida e tem qualidade de vida em termos de saúde melhor do que algumas comunidades em países ricos, como o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, em que há uma desigualdade social muito violenta. Então, a saúde, ela passa por todas essas relações sociais que a gente tem também. Isso é importante de compreender, porque às vezes a gente fala em saúde, as pessoas já pensam logo no remédio, né? No momento em que está doente. A cura. A gente vai pensar assim... O aspecto curativo, ele está lá, mas não é só isso que compõe a saúde. Eu acho que esse é um grande avanço que esse conceito da Organização Mundial de Saúde nos trouxe. E como a nossa Constituição, ela traz no seu arcabouço a previsão expressa de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, as duas coisas juntas, então o papel do Estado, ele precisa ser um Estado presente, um Estado que intervém para garantir esses direitos, né? Então, acho que temos que partir daí. Não, eu acho que é muito importante aí, você tocou numa questão extremamente importante, porque quando nós, né, pensamos em saúde, nós pensamos em apenas exclusivamente efetivar um direito. Mas o direito, na verdade, é determinado por diversas situações, entre as quais as circunstâncias sociais. E se a gente acredita que em países mais evoluídos, onde o IDH, né, onde o Índice de Desenvolvimento Humano ele é muito grande, né, não coincide com também índices de desenvolvimento da saúde. Por exemplo, o Japão é um dos casos dele, de um alto índice de desenvolvimento humano, mas, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade ainda a ter acesso à saúde mental. A gente está falando aí do país ainda onde os jovens se suicidam de uma forma muito maior do que em vários outros países, né? O que exclui, portanto, essa seriedade, né? essa relação de vinculação entre determinante social e saúde, né? É claro que ela é importante, né, Érica? É claro, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas como você ia falando aí, uma coisa que é super importante, né? O Brasil realmente não inventou a roda, mas assim, é importante dizer também que nós somos, né, um dos países assim, pioneiros na instalação de um sistema, se não pioneiros, mas de um dos que temos um sistema mais desenvolvido, né? Um sistema único de saúde que abrange todas as pessoas. É diferente da lógica, né, anterior, que era do MPAS, né, onde, na verdade, eram atendidos aquelas pessoas que estavam empregadas. Né? A gente está falando aqui de um sistema único que atende a todo mundo. Né? Quem veio do estrangeiro e passa pelo território nacional e aqui tem um incidente de saúde vai ser também atendido. Né? Mas uma coisa, Érica, que infelizmente, apesar de estar lá expresso na Constituição, e todo mundo aqui que ouve sabe que a Constituição é o texto maior, então todo mundo estava obrigado a cumprir, a gente sabe que, na verdade, o poder executivo, né, o governo federal, vamos colocar assim, o governo estadual, federal, estados e municípios, não tem cumprido esse papel. E aí surgiu, né, na tentativa de buscar efetivar esse direito, diversas decisões judiciais. Né? E aí, Érica, eu não posso deixar de falar contigo aqui de uma coisa que eu acho que é importante, da construção desse direito à saúde pelos tribunais. Né? Pelos tribunais de nosso país, que teve um momento que, para mim, foi muito top, foi o momento do reconhecimento desses direitos, e a gente caiu hoje num momento assim que não é muito agradável, mas, na verdade, eu queria ouvir de você, né, enquanto pesquisador, o que é que você acha aí da construção, né, do direito à saúde pelos tribunais? Essa questão foi bem o tema da minha dissertação de mestrado, né, alguns anos atrás, inclusive foi lançado o texto como livro, né, se alguém quiser depois pode me procurar, eu posso disponibilizar, enfim, aqui a capinha, assim, quem quiser ver. Acho que nem tem mais nada para vender dele. Rapaz, quem tem amigo chique é assim, viu? Tem livro. Ainda, eu acho que já esgotou, mas de repente ainda acha aí algum perdido aqui. Mas esse foi meu tema de dissertação de mestrado, então eu investiguei justamente esse processo, que é a judicialização da política pública de saúde. O que é judicialização? A judicialização é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, em que as pessoas, seja individual ou coletivamente, elas buscam, através do Poder Judiciário, efetivar direitos que elas estão entendendo como não garantidos por outras vias, né? Por exemplo, o Poder Executivo tinha que ter garantido, através de uma política pública, a vacinação, por exemplo. E aí a vacina não chegou na sua cidade, você entra com um processo, né, no Poder Judiciário para que o juiz obrigue o prefeito da sua cidade a comprar lá as vacinas e você ter esse direito atendido, por exemplo.
Isso pode ter sido feito individualmente, né, uma pessoa entrar com essa ação, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública entrar em nome da sociedade com essa ação. Então, a gente tem, numa república, como é o caso do Brasil, a separação de poderes. Então, entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário, cada um tem suas tarefas diferentes que a Constituição vai prever. Mas quando a população, de alguma forma, acha que ou não existe a lei e ela deveria existir, ou o Poder Executivo não criou a política pública de forma satisfatória, né, a efetivar algum direito, a população tende a buscar o outro poder, que é o que sobra, né, que é o judiciário, para tentar se socorrer e, de alguma forma, ter esses direitos garantidos. Então, ao fazer essa provocação do judiciário, a população vai, com o passar dos anos, tensionando, né, os poderes e gerando, por vezes, um tensionamento entre o judiciário e o executivo e o legislativo. No caso da saúde, no ponto em que a gente está hoje, ela já está regulamentada, então já existe a legislação. Não há uma demanda, né, grande de nova legislação ou de ampliação da legislação, porque a maioria das questões de saúde já está ali suficientemente contemplada. Então, as demandas vão para cima do Poder Executivo. É dizer, olha, o Executivo não está entregando. Não tem hospital suficiente, não tem a vacinação, não tem o cirurgião, não tem o anestesista, não tem o remédio X. Então, as pessoas começam a judicializar, né, nas últimas décadas, aí, pressupondo a já existência do SUS, para que o executivo seja forçado pelo juiz a tomar certas medidas. Quais são os problemas que podem advir disso? Por um lado, é o problema. Beleza, bom, porque é uma maneira que a população tem de tentar se socorrer. Por um lado, ok, e o judiciário tem que, realmente, toda vez que ele for provocado, ele precisa se manifestar, né? Isso é a atribuição constitucional dele. Mas aí surgem alguns problemas. O primeiro problema é a separação de poderes. Porque o judiciário, ele não pode, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é previsão constitucional. O judiciário, ele não pode fazer aquilo que é atribuição do executivo. Eu não vou falar do legislativo agora, porque no caso da saúde não é relevante, né? Mas o judiciário não pode desenhar a política pública. Ele não pode... Porque Zé entrou com ação, porque Cristiano entrou com ação, ele não pode, a partir desse único caso isolado, achar, o juiz, né, ele não pode achar que porque ele viu uma árvore, ele viu a floresta inteira. Então ele não sabe qual é o orçamento da saúde, ele não sabe como é o cenário concreto. Uma coisa é Cristiano dizer, olha, eu vou morrer se você não mandar o hospital me dar um leito de UTI. O juiz vai ler aquilo e vai dizer, meu Deus, eu não quero minha mão manchada de sangue. Então ele vai lá e caneta e diz, dá o leito para Cristiano. Beleza? E é o que a gente vê aí na prática mesmo, né? Mas qual é o problema? Tem uma fila. A política do SUS, a política pública do SUS, ela tem uma ordem de prioridades, né? De como é que enfermeiras, médicos, né, a equipe de saúde vai alinhar quem é que está urgente, quem é que é emergência, quem é que tem que passar na frente de quem. Então, se você foi para a emergência do hospital com dor de barriga, com diarreia, é possível que você fique lá por 12 horas, porque vai chegar alguém com tiro, vai chegar alguém com infarto, vai chegar alguém com aneurisma, com AVC, vai chegar gente com casos muito mais urgentes do que você. A questão é que, às vezes, o seu caso, para você, claro, é incômodo, é chato, você não gosta de esperar, ninguém gosta. Você tá com dor, às vezes não é só uma diarreia, às vezes é alguma outra coisa. Mas, dentro da escala ali das prioridades, você não entende qual é o protocolo. Salvo existir um desvio de função ali, ou um desvio, uma corrupção, alguma coisa, por exemplo. Ah, eu estava ali, era minha vez, eu estava com AVC, né, mal, quase morrendo, e veio o filho do governador e mandaram passar na minha frente. O filho do governador tinha uma unha encravada. Bom, aí sim, porque você tem um caso em que a política pública está sendo mal aplicada. O que diz lá na lei, qual é o regulamento para que o SUS funcione, não está sendo aplicado corretamente. Aí cabe o judiciário intervir. Aí cabe o judiciário dizer, opa, volte para a legalidade. Oi, executivo, volte a executar conforme a lei. Mas se o protocolo está sendo seguido corretamente, se o número de leitos que existe atende, né, ao que se calculou, ao que os pesquisadores da área calcularam quando elaboraram a política do SUS, quer dizer, existe uma escassez? Existe.
Existe menos leito do que o necessário em todos os lugares do Brasil? Não. Não é verdade. Existe menos leito do que o necessário em muitos lugares do Brasil, mas não em todos. Eu digo isso porque eu tive uma orientanda que fez uma pesquisa sobre isso, né? Defendeu sobre isso no ano passado. E aqui na Bahia, ela pesquisou. E especificamente, o recorte dela eram leitos de UTI. E agora, né? Que a gente tanto precisa, né? Que a gente tanto precisa. Leitos de UTI em várias cidades daqui da Bahia. E para minha surpresa, e a dela também, em algumas cidades tinha mais leito de UTI do que a lei exigia. Em algumas, de fato, havia uma escassez. Isso é verdade. A maioria estava abaixo. Tem uma proporção, né? A legislação diz que tem que ter X leitos do tipo tal para cada 1.000 habitantes. Tem uma proporção. E aí ela verificou que em algumas cidades do interior e tal, existia mais leito do que o necessário, inclusive. Então você, a priori, como juiz, você não está acessando esses dados. Você está recebendo o Cristiano dizendo que está morrendo ali e que se ele não tiver o leito, ele vai morrer e a direito à vida é prioridade. E aí vem o segundo problema, né? Porque aí o judiciário, diante de um caso que chega na mão dele e que ele fica nervoso para não ter a mão com sangue, ele passa Cristiano na frente da fila, que ele não sabe se a fila está sendo bem feita ou mal feita. Ele não questiona isso. E olha que eu atuo nessa área de saúde há muitos anos e eu nunca vi um juiz se preocupar em entender a política de saúde. No máximo, eles pedem tabela de orçamento. Foi o máximo que eu já vi eles pedirem. Porque o Estado vai e alega, olha, existe aqui uma reserva do possível, né? Eu não posso fazer mais do que eu tenho orçamento. O Estado também abusa desse argumento pra caramba, né? Tudo ele bota lá reserva do possível. A gente vai ver isso daqui a pouco. Você tá falando aí, eu tô vendo um caso, uma vez de noite, eu tava aqui e tal, plantão. Caiu o plantão, sou assessor, aqui no tribunal, vou pra lá. Tá, beleza. No meio da noite, assim, ó, chegou um caso de urgência. Eu disse, mas qual é a urgência? Efetivamente, ausência de leito em UTI. Resposta, a regulação, ela autoriza, ela vai ali contabilizando, né? Sim. Eu disse, rapaz, chega um momento que você fica assim, poxa, e se eu tirar um daqui para colocar ela, e se, quer dizer, eu posso estar aqui salvando um, mas eu posso estar matando o outro. E você está no gabinete, você nem é da área da saúde. Não, né? Para saber quantas pessoas e tal. Olha, é complicadíssimo, entendeu? Porque a gente não sabe efetivamente, a gente não tem. E naquela situação lá de emergência que não dá para você ouvir ninguém, o que é que você faz, né? Imagine, não, liminar, né? Nem houve outra parte. Eu estava trabalhando, né, na Procuradoria do Município em Feira, muitos anos atrás. E aí eu lembro de um caso desses, né? Isso foi antes de eu fazer o mestrado, eu nem entendia ainda tanto assim dessa questão. Mas esse caso me marcou e foi uma das coisas que me gerou essa preocupação de estudar isso na época do mestrado. Porque caiu um caso desses, né, contra a prefeitura e tal, e aí a juíza determinou que era para dar o leito imediatamente, acho que era um prazo de 48 horas, 24 horas, não lembro, sob pena de prisão, né, por desobediência de ordem judicial e multa né? por dia. Aí eu achei sensacional, porque chega a liminar no hospital. Aí a enfermeira-chefe, que é responsável, né, por organizar a regulação e tal, a enfermeira-chefe ligou para o gabinete da juíza. E disse, a senhora quer aqui, então, decidir quem é que vai sair do leito. Porque todos os leitos estão ocupados, minha senhora. Assim, não sou eu que vou decidir. Só porque a senhora está... Assim, não dá para construir em 24 horas, né, no prazo lá, uma ala nova, simplesmente surgiu um leito. Porque os juízes, às vezes, eles têm o que os sociólogos chamam de pensamento mágico. Eles acham que se ele canetou, se plasma na realidade de forma automática, né? E vai cumprir, vai ser cumprido, não vai. E aí ele veste a capinha de herói, que é uma coisa que eu comento na dissertação. O juiz que veste a capinha de herói, assim, ele... Vou até me benzer assim 3 vezes, como me ensinaram, parece até você tá falando de uma figura aí, chamaram tanto de herói, coitadinho, né? Não, calma, é outra questão, calma. Vamos voltar. Oi? Foi assim, foi um fluxo, não deu pra passar desapercebido. E aí esses juízes ficam nervosos, né? Tem um livro, que agora eu não me lembro o nome, depois eu vou olhar aqui, que é do pessoal avaliando o judiciário francês, né? Nem para dizer que é o brasileiro. Que eles criaram uma expressão que eu achei ótima, que é o xamanismo judicial. É o juiz que ele acha que ele tem contatos com forças, assim, espirituais, astrais, e que ele é capaz de cuspir a vontade mágica da lei e da justiça, e que ele tem poderes mágicos na realidade. Então é um juiz que ele acha que ele é uma espécie de xamã. Veja, isso não foi para o judiciário brasileiro, ninguém se sinta ofendido a isso, foi para os juízes franceses.
E aí os juízes, eles ficam nervosos, né? Você trabalha lá no judiciário, você sabe que eles ficam assim, não, mas é saúde, tem que dar. Toda vez que a gente fica saúde, bicho, é tanta coisa, Érica, que a gente fica pensando, poxa, e aí? E tal, e como é que é? E você vai como, né? Porque na verdade a gente entende que tem uma limitação estrutural, né? Então, Sim, tem uma limitação estrutural, entendeu? sim. Não dá, de repente, para a gente produzir, por mais que a gente deseje. Né? A gente sabe que, na verdade, a construção da política, e quando a gente fala em determinantes sociais da política e em determinantes sociais da saúde, a gente vai vendo o quão são importantes os outros elementos. Saúde, na verdade, é uma consequência da Sim. ausência de diversas outras, né, circunstâncias que vão ali atrás, né? E Essa é uma e aí construção. eles ficam nervosos, assim, e tem uma série de questões, porque por mais que o juiz, eu estou pressupondo aqui o juiz bem intencionado, que leu o processo, eu estou pressupondo que ele não está simplesmente mandando o estagiário copiar e colar modelos É, de decisão sem pensar. Eu estou pressupondo o bom juiz, assim, né? E mesmo assim existe um problema. Essa expressão que você vê a árvore e não a floresta, ela é bem didática, eu acho, porque no é, Brasil a gente tende a judicializar tudo como se fosse direito à propriedade. É é, meu é, negócio, meu é, direito é como se fosse uma coisa que você segura, né? É como é, se fosse um objeto, que é sua propriedade. E isso é errado, porque os direitos de primeira dimensão, vá lá, porque são direitos individuais, entre eles a propriedade. Tudo bem você judicializar Caio versus Tício, né? é, Tício furtou o objeto de Caio. Beleza, é, funciona porque é propriedade. Mas os direitos de segunda dimensão, como é o caso da saúde, né, que a gente tem os direitos sociais, os direitos econômicos e os políticos, ou sociais, econômicos e culturais, desculpe, eles não funcionam nessa lógica, porque são direitos que têm uma apreensão coletiva, ainda que você exerça, né, tem a sensação de que você exerce individualmente, são direitos que são coletivamente considerados. Saúde, educação, não é? Então, direito à memória, né? Lembrar que a gente teve ditadura é. militar, por exemplo, né? Tudo isso é coletivo. Então, a gente tem que pensar que para um direito individual, uma judicialização individual. Para um direito social, você não pode usar uma judicialização individual porque não é compatível. Isso é má advocacia. É má advocacia. Isso é atecnia, né? Você não consegue implementar bem o exercício, a luta pelo direito. É louvável que você entre com um processo para tentar garantir seu direito? Sim. Na ausência de Ministério Público fazendo ação civil pública como deveria fazer, você deveria ficar só sentado esperando? Não. Não, Você não vai dá, deixar né? seu cliente Não dá, morrer? vai morrer? Não dá. Mas E eu olha tenho, que a gente. né, do ponto de vista teórico aqui, que existe uma construção equivocada. Essas foram as conclusões da minha dissertação, e tem outras pesquisas, não só na área da saúde, mas da educação também, que vão chegar nas mesmas conclusões, que judicializar um direito social pela via individual e desvirtua o sistema, porque na prática, pensa bem, quem é que vai judicializar? Quem entra com processo no Brasil hoje? Vocês que estão aí assistindo, que são advogados, que são estudantes de direito, quem é o público que entra com processo hoje? É. É o pessoal que está em situação de rua? Não é. São as pessoas em maior vulnerabilidade econômica e social? Não são. Isso eu não estou tirando da minha mente, não. Isso aqui não é achismo, não é vozes da minha cabeça. Isso tem pesquisa, tem dado coletado. Na minha dissertação tem alguns e tem outros mais recentes e outros recortes se quiserem. Na época da minha pesquisa, dos recortes das pesquisas que eu encontrei, você tinha assim 80% da população que entra com processo contra a saúde, aproximadamente, tinha plano de saúde privado e estava entrando com ação né? Então a gente sabe que quando o juiz fica nervoso para não ter o sangue na mão e diz, olha, deem um leito para Cristiano, porque senão ele vai morrer, esse Pode juiz não acontecer, sabe, na verdade. né? A gente pode estar, O na seu verdade, Zé, a Dona Maria, que estão na fila, ele não sabe. a gente tá realmente, bicho, é o momento mais difícil, sabia? Porque você se sente assim, poxa, e aí? Você dá, e aí você não sabe, na verdade, né? Você não tem, na verdade, né? E aí, Érica, você entrou numa construção, numa questão que a gente também ouve aqui, né? Nós, assim, que estamos ali operando, numa questão que pouca gente trata, dos custos dos direitos sociais, né? Isso aí, Érica, é uma questão que pouca gente fala e que é verdade, né? Existe um custo à efetivação. E também da forma como e aí como você falou também,
as decisões judiciais, os procuradores do Estado, o próprio, em especial o Supremo Tribunal Federal, falam naquela ideia, né, da reserva do possível. E aí eu acho que são dois conceitos que, para quem está ouvindo aqui, quando a gente está falando em época de direito à saúde, em época da pandemia, eu acho que a gente precisa ter cuidado, sabe, Érica, para a gente aí construir. Eu queria muito ouvir você, né, que é especialista nesse assunto, falar sobre essa questão. Porque, veja, isso não é uma questão jurídica. Não. Essas não são questões jurídicas. Não, elas vão muito além, né? A gente não foi para a faculdade de Direito falar sobre isso. Ninguém nunca falou sobre isso. Que direito tem custo e que tem economicidade, por sua vez você tem conflito, né? Eu sou meio contra assim, o pessoal que fala da análise econômica do direito. Bom, essa aí é uma galera que a gente vai guardar lá na margem. Umas bolhas criaram umas bolhas, né? Assim, que não existem, na verdade. É. Porque o fenômeno social, ele não se permite essa desvinculação, né, de uma área na outra. Mas o pessoal fantasia bastante. O pessoal do direito gosta de uma fantasia. Então, o que acontece? Todos os direitos, exato. Todos os direitos eles têm custos. Todos os direitos têm custos para o Estado. Existe uma falácia que é recorrente e que, na minha concepção, inclusive, ela em certa medida, eu não sei, ela pode ser parcialmente por ignorância, as pessoas podem reproduzir por ignorância, mas eu acho que também existe má fé. Qual é o argumento? Os direitos de segunda dimensão, que são moradia, educação, saúde, né, cultura, etc., são direitos que custam muito, dá benefício a vagabundo, é o Estado para sustentar vagabundo, né? Existe essa falácia de que esses direitos são muito caros e que o Estado está gastando muito com os pobres, como se os pobres, né, eles tivessem que ter uma espécie de mérito, né, para merecer esse custo que eles geram. Tem muitos problemas nesse argumento, eu vou tentar resumir. Porque esse argumento ele tem uma segunda camada. Qual é a segunda camada? Esse é o argumento do liberalismo, para quem não percebeu ainda. O liberalismo e o neoliberalismo, né, principalmente, eles constroem que a ideia do Estado mínimo, né, que muita gente já deve ter ouvido falar aí, os direitos de primeira dimensão eles não têm custo. Quais são os direitos de primeira dimensão? Propriedade, desdobramento da propriedade, ir e vir. E aí vem as liberdades todas. As liberdades todas. Aquelas liberdades que parece que só de estar na lei está garantido. E aí, só porque está escrito na lei que você pode ir e vir, parece que está garantido que não custa nada para o Estado você ir e vir. Que não custa nada para o Estado você ter sua propriedade. Porque qual era o argumento dos liberais? Lembra que os liberais, historicamente, eles estão tentando desconstruir estados absolutistas. Eles estão tentando separar poderes, eles estão numa luta que é muito válida na época. Então, eles querem que o rei pare de uma hora para outra subir tributação. Eles querem que, do nada, o rei não possa mais, assim, que o rei não possa, do nada, mandar prender você só porque você falou mal dele ou porque alguém disse que você falou mal dele. Então, eles estavam lutando para que o Estado ele se abstivesse, né, ele deixasse de fazer algumas coisas. Legal, bacana. Você consegue umas leis agora em que o rei está proibido de tomar seu castelo de uma hora para outra. Ele agora vai ter que ter um motivo, avisar, vai ter um processo, então tem os direitos do devido processo legal, direito à ampla defesa, você tem direito a manter sua propriedade. Então os liberais, eles constroem, e veja, esses são os liberais burgueses, que estão fazendo as revoluções burguesas do século XVIII e XIX. Então, eles conseguem estabelecer as liberdades como uma ideia de que o Estado não faça. Né? É a abstenção do Estado, é o Estado na sua negatividade, né? Ele não faz. E aí o pessoal raciocina, dali adiante, com o passar das décadas, né, e dos séculos, que esses direitos são de graça, que eles não dão custo para o Estado. Só que tem um custo aí que o pessoal se esqueceu, né? Porque para garantir esses direitos tem que ter polícia, tem que ter poder judiciário. É barato? Poder judiciário custa barato. 1,2 do PIB. Na baixa. Na baixa. Né? 1,2%. Né? Os salários são baixinhos, né? No judiciário. Ah, pelo amor de Deus, amanhã você me expulsa. Veja, aí 1,2. Se constrói que esses direitos não têm custo, e quando o Estado quebrar, lá adiante, quando, né, vai se avançar para o Estado de bem-estar social, vai se pensar em dar efetividade à saúde, etc. Não pela bondade do coração da elite, viu, pessoal?
Esses direitos foram conquistados com luta, sangue e morte dos trabalhadores, e a burguesia, né, a elite na época, a elite industrial, só concedeu esses direitos para evitar uma revolução, para evitar perder a cabeça, que foi o que eles fizeram com o grupo que eles Sim. lutaram lá atrás. Então não foi Desde a culpa de Revolução Francesa, né? É. Ninguém disse assim, ninguém começou a Carta de Direitos Humanos dizendo assim, ó, porque nós somos bons. Não, ó, para evitar digrescência lá na frente, a gente está fazendo aqui agora o mínimo. Agora Exato. você, meu irmão, se quiser que lute para concretizar, né? Conquistados no começo do século XX, predominantemente, né? Fim do século XIX, começo do XX, não é por nada não, é porque teve um negócio chamado Revolução Russa em 1917. Sim. Não é por nada não, mas é porque teve uma crise brutal com a Primeira Guerra Mundial. 1929, quebra da Bolsa de Nova York, é crise para todo mundo. E aí Alan comentando, notas de repúdio. E o pessoal fez o quê? Notas de repúdio? Os trabalhadores não fizeram notas de repúdio, eles começaram a tacar fogo nas coisas, fazer greve. Foi tão bonitinho, tinha manifestação no Facebook, viu? Aí um dia, como os liberais gostam de explicar, né, Érica? Olha, é porque aqui, viu? Aí vieram assim os iluminados, entendeu? E aí, esse pessoal que é muito bacana, que é capaz de tomar o seu sangue só, de te matar, de colocar você para ir num ônibus, para contrair um vírus mortal, entendeu? Foi essa galera aí que escreveu, de repente, aquela cartinha de amor. A economia não pode parar. Vamos tomar a história, porque a história nos ensina as coisas. Então, quando o neoliberalismo vai ser construído, ele vai atacar esse estado de bem-estar, que foi uma conquista a sangue e morte dos trabalhadores, e não são revoluções. Né? O que os trabalhadores conquistaram ali não foram revoluções, foram reformas. Foram pequenos ajustes naquela panela de pressão, eles botaram um pino só. Eles conseguiram que as elites colocassem um pino ali, apenas. Então, direitos sociais, como direitos da saúde, do trabalho, da educação, da moradia, isso não é socialismo, isso não é comunismo, pelo contrário. Esses direitos foram concedidos pelas elites na época justamente para evitar uma revolução socialista ou comunista. Não estou aqui defendendo o socialismo ou o comunismo, eu só estou dizendo que foi historicamente isso que aconteceu, tá? Se você quiser, você defende, se você não quiser, você não defende, isso é irrelevante. A gente está falando aqui do ponto de vista histórico. Então, esse direito à saúde, junto com todos os outros direitos sociais, tem custo? Sim. Os direitos da primeira dimensão também tem. Qual é que custa mais? Não sei. Vamos olhar o orçamento? Se a gente for olhar o orçamento, aí a gente começa a falar sério. Por exemplo, orçamento 2020, orçamento público federal 2020 no Brasil. A gente tem um orçamento aqui na lei de orçamento, né, a lei orçamentária anual, que destinava, reparem só, 7,4% apenas do PIB, que dá um total de 281,7 com B de bola, bilhões de reais, para as transferências constitucionais, né? O que vai incluir aqui as políticas sociais. Eu disse 7,4%. Vamos ver o que é o maior gasto do orçamento público federal? 50,7% é apenas, única e exclusivamente para pagar a dívida pública, ou seja, rolagem, juros, amortizações e despesas financeiras. Qual é o valor disso para o Brasil? 1.927,7 bilhões. Bilhões. Mais da metade do nosso orçamento. Quer dizer, você tem 7,4% para direitos e, mesmo assim, a saúde é muito menos do que isso. Não é tudo isso para a saúde. Não é tudo isso para a saúde. Não, Érica, e assim, eu gosto de falar assim, eu geralmente, quando a galera discute, né, muito e tal, sobre custo e tal, eu digo, rapaz, vou dar um exemplo aqui do que acontece com a sua casa. Pense que você recebe R$1.000 e que você paga R$500 para o banco, todo mês. A minha pergunta é simples, você vai fazer o quê? Você vai morrer de fome, porque você vai morrer de fome, ou você vai acionar o judiciário para tentar reverter essa situação? Ah, não, mas quando a gente fala de economia global não é assim, eu digo, rapaz, olha só, para mim é muito simples. Alguém roubou nesse troço aí. Alguém está roubando. É claro, meus amigos, olha só, a história da corrupção não surgiu, não. E me parece que, não estou aqui, eu posso até me aprofundar nisso, mas vem cá, o sistema bancário então é formado pelos intocáveis, mais uma vez, pelos lindinhos, pelos incorruptíveis. Anjos. Santander, vira e mexe, tem prisão. Wall Street, vira e mexe, tem prisão. Mas aqui, quando a gente está falando de dívida pública do Brasil, não, porque afinal de contas a gente vai causar um risco, um déficit muito grande, isso vai acabar, velho, o que é melhor, acabar a economia e as pessoas morrerem de fome.
E a Alan É está a comentando pergunta. que fora a perda, né, de biomas, etc., custo de especulação imobiliária, falta de produção em áreas agricultáveis e que a CPI da dívida pública aprovou a compra de títulos podres para a rolagem da dívida. Então, quais são as Pronto. prioridades, afinal? Porque o argumento neoliberal, a construção, se você não olhar para nenhum dado real, pode até fazer sentido. Pode até fazer sentido. Você dizer, não, olha só, os direitos sociais eles custam muito. Tome ele fazer então a emenda 95, né? Emenda da morte. Vamos fazer aí um teto de 20 anos para saúde e Não, educação, que não são coisas muito importantes nem nada, né? pra Para gastar quê, né? demais com saúde e educação. Porque afinal de contas, a gente vai ser rico quando a gente entender que a gente tem que financiar o sistema bancário. Porque, Aí Érica, sim, tem sido gasto aqui, você me mandou essa nota aqui, foi gasto 258 bilhões de reais no combate à pandemia pela União. Discute-se um projeto e muita gente está calando a boca, muita gente está falando, mas é importante que a gente denuncie. Está rolando aí no Congresso Nacional uma discussão para aprovar uma emenda constitucional para permitir a compra pelo Banco Central do Brasil de 1 trilhão de títulos podres adquiridos pelos bancos. e já tá pouco, Não, né? Já tá pouco. pô, é claro, né? Coitadinho dos bancos, coitadinho dos bancos. Afinal de contas, é a classe média e a classe rica que produz a riqueza desse país. E outra Né? coisa que eu acho importante lembrar, assim, é legal o discurso neoliberal de Estado mínimo, mas é Estado mínimo só para os pobres. Porque Oi? para salvar banco, aí é Peraí, Estado repete esse máximo. negócio aí. É Repete esse Estado, negócio aí. Estado mínimo só no lombo do mais pobre. Estado É mínimo para matar claro. preto na favela. Aí beleza. É, é por Mas isso, entendeu? estado máximo para salvar banco. Salvar banco aí, prioridade. E detalhe, não sei se todo mundo que está assistindo acompanha isso, mas vocês podem consultar os dados se quiserem, procurem aí na internet, é bem fácil de encontrar, não é uma pesquisa difícil nem nada. Você pode entrar no site do Bradesco, do Santander, né, esses bancos maiores aí. Você pode olhar assim, o histórico dos últimos 10 anos. Se quiser, olhe mais, se quiser, olhe menos. Mas olha aí, pelo menos, os últimos 5 anos. Crise, né? Estamos em crise, fim do mundo, hecatombe. Desde 2008, a vida da gente só piora. A gente pobre, bem entendido, né? E aqui eu na minha zona de privilégio, porque eu não sou tão pobre, eu sou branca, eu tenho uma série de privilégios. Reconheço. Mas os bancos, todo ano, tem lucro recorde, né? Esse negócio de crise, não tem crise para banco, não. Banco tudo é oportunidade. Tem um ditado, se tiver alguém que trabalha em banco aí, por favor, me corrija se tiver mudado o ditado. Mas vários alunos que são de banco, trabalham em banco, né? E da minha família também, o pessoal de banco, dizem que tem um ditado nos corredores do banco que é o seguinte: o banco não perde. Banco não perde. Faça chuva, faça sol. Aí Alan botou, o Itaú doou máscaras e alimentos na Achei tão pandemia. bonitinho. Rapaz, de onde veio esse rapaz? Ó, Alan, você tá aqui Alan animando, é bicho. maravilhoso, economista, Ô, Alan, advogado, gênio. poxa, eu fico aqui de vez em quando, eu não ouço nada. Eu às vezes fico perdido entre o que a Erika tá falando e o que você tá compartilhando, aquela vontade de dar aquela risada fenomenal, mas você tem razão, viu, Alan? É o que acontece, cara. Todas as vezes que a gente fala, todas as vezes que vem com esse negócio, você tem que pensar nos custos do direito, eu disse, bicho, a gente vai começar agora a discutir, na verdade, o que se chama prioridade de direito. Qual é a prioridade que o Estado brasileiro tem que dar? E aí vamos lá, Érica, na construção, né, do Estado. O Estado surge para quê? Segundo, né, os filósofos, o Estado surge para quê? Não, porque é imprescindível que a gente aqui se una, porque vocês viveriam numa sociedade de selvagens. Vamos criar aqui o Pacto Social. O Pacto Social foi para quê? Eu estou perdendo parte da liberdade para você garantir a sobrevivência de todos. Tá bom, tudo bem. Você está garantindo a sobrevivência de todos os estados? As pessoas estão morrendo de fome? Quando a gente fala de saúde e educação, não. Mas é porque tem que ter... Todas as vezes que me falam também, não, mas que tem que ter o mínimo existencial, né? O STF agora veio falando... Tá na moda, o mínimo. E aí eu acho tão bonitinho, porque na verdade também não foi o Supremo, né? Tem um nome, ministro Gilmar Mendes, é importante a gente dar. Para mim, o maior nome do direito brasileiro chama-se Gilmar Mendes. Para o bem e para o mal. Mas para o mal, né? Mas para o mal aqui, né? Gilmar é demais. Porque é um cara que consegue fazer coisas, sabe, fantásticas. De repente, quando ele se lembra que é importante aplicar a Constituição, pá, Opa,
ele aplica, né, menina? É incrível. Menino, ele vem E é assim, mas essa questão... o pessoal que está na faculdade aí, o livro dele é excelente, Gilmar Mendes e Branco, muito bom. É, Agora, repare o interessante da história é que tem uma coisinha muito básica, assim, de teoria do Estado, que a gente estuda no começo da faculdade, e aí tem um pessoal que se esquece. Ou então não estudou direito, era primeiro semestre, estava lá tomando uma cerveja, jogando dominó e não leu nessa época. eu tava, vou defender aqui que eu tava e li. Não venha pra cá, não. Meu Pessoal, primeiro semestre, como é? IED, era uma matéria que eu tinha que era a introdução absurda do e direito. eu sou velho, vou me lembrar aqui do velho Omolu. Quem é doxal vai entender aí. Pois é, quem é da UFSAL vai entender. Eu, o velho, eu passei, fiquei com uma tristeza. Eu digo, gente, o que aconteceu? O Omolu virou um templo evangélico. Eu digo, meu Deus, eu fui pra faculdade de Direito para salvar quem? Mas tudo bem, vamos embora. Mas as coisas mudam, né, amigo? Aí repare bem. O que eu acho interessante é que o pessoal filou essa aula, eu acho, mas tem uma coisa que a gente estuda desde o começo da faculdade, né? E o pessoal da filosofia estuda também, da história. Como surge o Estado moderno? Esse Estado que a gente reconhece hoje, o que a gente está falando aqui, esse é o Estado moderno, esse é o Estado que foi criado pelas reformas liberais burguesas. E qual é o raciocínio do Estado moderno? Para que ele existe? Como é que ele é criado? Ele é criado para, nessa perspectiva, né, teórica de pacificação social, de facilitar as relações, mas em última instância, ele é criado para garantir o poder continuado na mão das elites que o fundaram. Certo? Maquiavel, muito antes, já falava disso. Quem tem poder faz de tudo para mantê-lo. E quem não tem, faz o que pode para tomá-lo. Isso aí nunca mudou. Maquiavel estava coberto de razão, nunca passou frio um dia na sua vida. Porque sempre coberto de razão. Então, como é que você vai entender uma estrutura que é criada, né? Essa estrutura normativa, social, política que é o Estado moderno. Ela é criada para revestir de legitimidade a tomada do poder que foi feita pelos burgueses, né? Que romperam, então, com o Estado anterior que existia, né? Que era em cima de uma lógica de absolutismo. Então, e a gente está falando de Europa Central aqui. Né? Porque essa história do direito que é contada pra gente é porque a gente foi colonizado. Então, parece que o mundo inteiro é isso. Mas fomos colonizados, né? Então, esse Estado ele nasce para legitimar essa burguesia, para proteger esta propriedade. Se você acha que eu estou exagerando, abra agora no seu computador aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, que é um marco desse Estado moderno que a gente vive hoje, é um marco para a estrutura jurídica. Porque ali a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade, que são os três braços de direitos humanos que ainda hoje estruturam todo o raciocínio jurídico. A gente segue isso até hoje. As dimensões que eu estou falando aqui, alguns desses direitos, liberdade, igualdade e fraternidade, são as três dimensões principais. Então, leia lá, são 17 artigos, bate na madeira porque eu odeio esse número. São 17 artigos. Pô, foi forte agora, né? E dos 17, quase todos falam em propriedade. Você acha que eu estou exagerando? Abra aí e leia. Você acha em português tranquilamente. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, mas a palavra igualdade aparece uma única vez e fraternidade nenhuma neste texto. Então não se iluda, não. Esse é o Estado liberal, esse é o Estado dos liberais. E quem são esses liberais? Quem tem propriedade. Para que serve esse Estado? Para manter essa propriedade. Não se iludam. As grandes revoltas que a gente vai ver a partir daí, dessa criação do Estado, século XIX, XX, são por causa de propriedade. Vão ser em cima de tributação, né? Ver o pessoal jogando jogando tomate, jogando de tudo no mar. Né? Fazendo todas as trocas, né, de saída de escravidão para criar consumidores. Ninguém pode se iludir quanto a isso, porque isso tem documento, isso é registro histórico. A gente não pode ficar caindo em retórica neoliberal que é baseada em fantasia. Porque resultado não tem. Tanto não tem que a virada neoliberal que foi feita pela Europa Ocidental, lá no meio do século XX, né, principalmente nos anos 60, 70, deu errado rápido, eles empurraram essa bomba para a periferia do sistema. Então a gente está, desde os anos 90, fazendo aplicação de neoliberalismo aqui na periferia do sistema, deu errado nos países centrais. Eles não aplicam isso. Um exemplo, Érica. O Estado é bem grande no Reino Unido, o Estado, na verdade, é bem grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tiveram um Estado mínimo. Nunca tiveram. Vocês se iludem quando caem nesse discurso, né, de que, porque eles são liberais.
Eu gosto sempre de dar o exemplo do liberalismo. Não, porque o liberalismo e tal. Eu digo, vem cá, meu irmão, em 2008 com a crise, o JP Morgan, o principal banco americano, foi salvo por quem, pai? E porque o liberalismo, meu irmão, não deixou quebrar. A General Motors, pai. Não deve ser mais Por forte? quê? A Por quê? meritocracia? Oh, Cadê a não meritocracia tem. dos bancos? Acabou, não podia. Não, mas você tem que entender, preservar. Por que não passou para a mão de outras pessoas? Por que em 2016, 2008, enquanto o trabalhador americano se lascava, o alto empresariado estava distribuindo bônus, É. bônus, né? É um absurdo, gente. A gente falar aqui, e o pior de tudo, sabe, Érica? É que tudo isso aí, toda essa questão sobre o liberalismo, sobre a adoção do liberalismo ou não, ela perpassa também, ela impacta diretamente nessa questão do direito à saúde, né? Efetivar direito social também é efetivar política, não tem como a gente não falar nisso. Mas, Érica, assim eu vou vendo aqui que a gente vai concluindo ali pelo tempo e eu não posso deixar de falar de uma coisa com você. Érica, que história foi essa de que no Brasil... Porque no Brasil, sabe, tem umas criações assim bem genuínas, né? Essa do mínimo existencial do Marcos Mendes foi ótimo. Mas tem um outro teórico fenomenal que se chama o nosso querido presidente, né? Eu não vou repetir aqui o nome porque, né? Eu vou também dizer de querido porque eu tô me esforçando, sabe, bicho? Eu tô me esforçando pra ser uma pessoa melhor, pra ver se no dia do juízo final você se lembra que você ofendeu. Eu digo, não, eu disse querido. Então, o nosso querido presidente veio colocar assim pra gente, olha, existe uma dicotomia. Ou a gente preserva as pessoas, ou a gente preserva a economia. Érica, que foi isso aí? Me conta. Não, a Alan tá dando vários exemplos. A galera tá lendo aí que a Alan tá dando vários Não, exemplos. bicho, Alan acaba comigo. Alan, ou eu me concentro. Rapaz, é verdade. Eu não consigo entender. Olha, Eu gente, acho muito louco, sabe, que a gente fica nessa, né, esse discurso, ele é bem preocupante, porque ele presume que é possível separar as vidas humanas e a sua sociabilização, seu comportamento, da economia. A economia parece ser um monstro com vida própria, um ente com vida própria, abstrato, coitado. ele se mexe, né, por conta própria. Você é movente, perfeito, Franklin, Seu movimento da República, pô, peixinho. Adorei, vou adotar, viu, professor Franklin? Vou adotar ser movente da República é a economia. E uma coisa muito simples de economia, e Alan é economista, inclusive, pode me ajudar aqui. Existe economia sem gente, é? Não sabia. Eu tô pensando, na verdade deve ser Se não os alguém. consumidores. Quem é que produz, se não o trabalhador? E os comportamentos já mudaram. Então, independente se a gente hoje, a partir de hoje, agora, em todos os lugares do mundo, não só do Brasil, se a gente agora dissesse, dane-se, vamos para a imunidade de rebanho, abre tudo, vamos para a escola normal, vamos para todos os trabalhos, cada um o seu normal, finge que nada está acontecendo. Quem tiver que morrer, vai morrer. A gente entra naquele discurso da eugenia, né? Que os mais fracos vão morrer. É porque também, né, disseram tanto pra gente assim, eu achava tão bonitinho no início da pandemia. Ô, gente, porque a pandemia respeita, a pandemia pega todo mundo igual, o rico, o pobre, o preto, o branco, e eu ficava assim olhando, eu digo, meu pai, Senhor, A dá-me diferença é que o rico vai para um paciência. hospital particular, com plano de saúde, um quarto com ar-condicionado, música ambiente e até um incenso se ele quiser. Se ele não tiver Eu acho que às vezes a galera surfa, né? Dá um bug assim, né? É tão total. bonitinho. E Isso tantos. mudou, isso, tipo, mesmo que a gente abrisse agora. Eu não sei vocês que estão aí, tá acompanhando a gente, como é que seria para Cristiano, mas eu, Érica, eu pessoalmente ia continuar em casa. Eu também. Ó, Érica, a gente estava falando aqui, essa semana, né? Todo mundo que é pai, a gente vai ter que parar um momento para discutir isso. Gente, se a escola voltar, você vai mandar seu filho? Eu não vou. E vai parar de ter aula? É óbvio. E o que eu já paguei? Não Quem é que sei. vai, gente? Vamos ser realistas aqui. Quem é que vai ter que voltar a trabalhar de imediato se a gente reabrir agora? São os mais pobres. São os mais pobres. Quem é que vai adoecer e morrer e lotar no SUS, não ter onde ser internado? São os mais pobres. Exatamente, porque os mais ricos vão para os hospitais chiques das suas respectivas cidades. As pessoas que eu conheço, que são mais ricas, estão e que ficaram doentes ou estão na Aliança, estão no Hospital Português ou por lá passaram, né? As pessoas mais pobres, eu conheço gente que estava em casa e que teve que, né, pegar aquele negócio de bombear oxigênio de uma pessoa conhecida que estava em home care pelo SUS. Então,
as realidades são muito distintas, a gente não está no mesmo barco. Eu estou num barco altamente privilegiado, porque onde eu moro, eu consigo comprar mercado por delivery, tudo chega na minha casa por delivery, né? Tá tudo aqui no meu prédio higienizado, com álcool em tudo quanto é canto. O pessoal que trabalha aqui no meu prédio tá em regime de rotação, né, para ter menos trabalhadores do que o regular, e eles estão todos, né, cobertos e com álcool, com máscara, com tudo. Mas existe, de fato, um projeto genocida, porque reabrir, quando a gente não tem vacina, quando a gente não tem remédio, é matar os mais pobres. É disso que a gente está falando, não adianta passar nenhum verniz nisso. E aí, só que eu quero só falar para vocês aqui alguns dados que eu peguei sobre os gastos, né, já que a gente está falando tanto de gasto e tal. Olha só, eu peguei aqui os dados do orçamento brasileiro, aí está na Gazeta do Povo, tem alguns sites, inclusive o próprio site da Receita Federal, né, do próprio Ministério de Economia, até 13 de maio, na Gazeta do Povo, estava lá constando que o nosso governo federal só havia gasto 26% das despesas previstas para a pandemia, o que era um valor de aproximadamente 66 bilhões dentro de 258 bilhões alocados. E detalhe, o orçamento de saúde de 2020, saúde todo, não só da pandemia, originalmente alocado, né, antes da pandemia, sabe quanto era? Menos de 58 bilhões. Porque desde que o teto, né, a emenda do teto foi implementada, a gente só teve uma curva descendente de orçamento, cada vez menor. E aí o pessoal está lembrando bem, né, as pessoas que vão sendo despedidas, que tem um recorte racial absolutamente, né, inegável, não se pode esquecer disso em momento nenhum. E olha só, desses gastos todos que o governo vem fazendo, e vem fazendo pouco, porque veja bem, né, só 26% foi gasto até agora. Aí o que acontece? Cadê o Ministério Público, gente, que não fez uma ação civil pública? Esses promotores aí que ficam postando um negócio bonitinho na internet, aí posta no Instagram, né, o pessoal aí dos Ministérios Públicos do Brasil postando aí Black Lives Matter. Mas a ação civil pública que é bom, cadê? Né? Deve ter alguma, mas... Eu me lembro quem você votou em 2016. 2018. Em 2018. Então a gente tem uma queda, né, do nosso orçamento desde essa emenda constitucional de 2016, que foi lá do nosso presidente anterior, que também não deve ser nomeado, e a gente tem um detalhe que é a história que o Brasil tem de perdoar a dívida de banco de plano de saúde em relação ao SUS, porque os planos de saúde devem bilhões ao SUS. Desde 2018, o STF já reconheceu que é constitucional que o SUS cobre, né, a recuperação desse dinheiro investido. Na época desse processo, né, em 2018, lá no Supremo, os planos de saúde, deviam 5,6 bilhões ao nosso SUS. E até hoje, o que a gente tem de atualizado é que eles ainda devem quase 2 bilhões. Bilhões! Quanto é que dá para fazer de coisa com 2 bilhões? Porque se o orçamento todo da saúde inteiro, sem considerar a pandemia, era de 57 bilhões, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Dá para conseguir 10%, né? Dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar. A gente tem, então, uma porcentagem em relação ao PIB, porque o PIB, a Receita da União, cresceu desde essa emenda, né? Emenda do congelamento aí do teto. Desde então, a Receita da União cresceu 27%. Só que... Segundo, né, o Conselho Nacional de Saúde, que fez uma pesquisa sobre esses valores, os investimentos da União em saúde vêm caindo todo ano desde essa emenda. Então, só para vocês terem ideia, nos últimos 3, em 2017, que já era uma queda, né, o nosso investimento foi de 15,77% da receita da União, foi para a saúde. No ano seguinte, 14,5%. No ano seguinte, 13,5%. Então, está caindo cada vez mais. É um orçamento cada vez menor. E sabe qual foi uma das áreas que mais perdeu orçamento? Vigilância epidemiológica, que era justamente o que ajudaria num caso de pandemia, por exemplo. E aí o pessoal está lembrando aqui que o que o Brasil está fazendo é gastando dinheiro com cloroquina, né? Que a gente já viu aí que tem várias pesquisas demonstrando que não só não ajuda, como ainda piora a situação. A pessoa ainda aumenta o risco de morte. E comprando não sei quanto aí de cloroquina, recebendo o excedente dos Estados Unidos, que já também não vai utilizar. E as prioridades. Agora é engraçado, só um parênteses, eu sei que o nosso tempo já está indo, mas o último parênteses aqui.
Educação e saúde, porque a Vitória falou ali, e aí eu vou pegar esse gancho para encerrar minha fala. Educação e saúde não são prioridades. E sabe o que é engraçado? Todo mundo, se você perguntar, se for de direita, se for de esquerda, não importa. Todo mundo que você pergunta, assim, diga aí duas coisas que você acha que o Estado precisa cuidar mais e melhorar. Educação e saúde. Pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, vermelho, azul, amarelo, qualquer cor. A pessoa vai dizer que precisa de mais educação e saúde. Não é interessante? É, né? Eu acho que falta uma união aí de uma bandeira, né, minha irmã? Na verdade, são direitos para além da política, né? E, poxa, olha, eu vou aqui porque a gente vai encerrando realmente, Érica. Eu não tenho nem o que dizer sobre o que você falou, sabe? Foi muito legal, foi muito bacana, bicho. A gente que já não se vê há um tempão, velho. A gente que tem um laço em comum, e o pior de tudo é que eu ia ouvindo você aqui, eu vim lembrando do nosso querido professor Michel Perrot, que se tivesse aqui, mas eu tô aqui arrepiado, estaria muito feliz por causa de você. Eu fico muito orgulhoso, cara, por causa de você, vendo você escrevendo, seus alunos, a forma como você está escrevendo lá através das redes sociais, sabe? E, poxa, muito, muito, muito obrigado, viu? A gente começa essa série aqui, nesse novo programa, o Bate-Papori, assim, com o pé esquerdo, né? Então, Érica, A gente segue óbvio, junto. óbvio. Seguimos juntos e vamos construindo. Érica, minha irmã, muito obrigado, de coração. Peixinho, você é o próximo, meu rei, viu? Na próxima Obrigada pelo terça-feira, convite, Cristiano. a Um gente abraço está para todo mundo aqui. aí do Instituto, para a galera que acompanhou a gente. Quem quiser entrar mais em contato comigo, tem lá no meu site prof.ericarios.com, aqui nas redes sociais, no Instagram. E a gente vai conversando mais vezes. Valeu, Érica, valeu. Super beijo, querida. Tchau, Até uma tchau. próxima. Tchau, galera. Foi Aqui tá massa. no GTV aí, tá? Peguem aí depois. Valeu. Tchau, tchau, queridos.